Imagine um caça tão rápido que é considerado um dos aviões de combate mais velozes do mundo. Tão poderoso que seu radar pode rastrear 10 alvos simultaneamente no ar. E tão temido que, décadas após seu primeiro voo, ainda é uma peça fundamental na defesa aérea russa. Este é o MiG-31 Foxhound. Neste vídeo, vamos mergulhar na história, tecnologia e missões deste incrível interceptador. Mas para entender melhor o Foxhound, precisamos voltar ao seu predecessor, o problemático MiG-25 Foxbat. Durante a Guerra Fria, quando o SR-71 Blackbird cruzava os céus a Mach 3 e os Estados Unidos seguiam no desenvolvimento de bombardeiros como o B-1 Lancer, projetado para voar em baixa altitude, levando ogivas nucleares. A União Soviética percebeu a necessidade de um novo interceptador capaz de enfrentar essas ameaças, em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer altitude, em qualquer circunstâncias, já que o MiG-25, embora extremamente rápido, tinha sérias limitações. Uns exemplos disso era seu radar, que não conseguia detectar alvos voando baixo. Também era difícil de pilotar em altitudes menores, e seus motores se desgastavam rapidamente quando operavam na velocidade máxima. E com a OTAN adotando táticas de penetração em baixa altitude, os soviéticos precisavam de um novo interceptador, capaz de defender vastas áreas remotas, como o Ártico, onde não havia cobertura de radares terrestres, contra uma nova geração de bombardeiros e, principalmente, mísseis de cruzeiro. Esses eram os motivos pelo qual a União Soviética precisava substituir o Foxbat. Mas teve um outro motivo, no mínimo interessante, que meio que acelerou a substituição do MiG-25 Foxbat. Em 6 de setembro de 1976, o piloto soviético Viktor Belenko desertou para o Japão com seu MiG-25P Foxbat. Ele pousou na base japonesa de Hakodate e ali entregou um dos segredos militares mais bem guardados da União Soviética: as limitações do MiG-25, direto nas mãos do Ocidente. Os Estados Unidos não perderam tempo para desmontar e estudar cada sistema, motores, cada solda, cada painel. Cada detalhe do MiG-25 foi estudado pelos engenheiros estadunidenses, e foi aí que descobriu-se que o até então temido MiG-25, que o mundo acreditava ser um caça futurista, era na verdade tudo isso que eu já descrevi no começo do vídeo e que os soviéticos já sabiam. Uma máquina que, apesar de extremamente rápida, era simples e pragmática, feita em aço inoxidável, com eletrônica baseada em válvulas a vácuo e motores tão potentes que se destruiriam se mantivessem velocidade máxima por muito tempo. É bom deixar claro que esse ocorrido não influenciou a criação do MiG-31. Ele já estava em desenvolvimento e inclusive já havia voado em testes quando Belenko desertou. Mas o episódio acelerou o programa e reforçou a urgência da substituição do MiG-25. E convenhamos, a União Soviética precisava de um novo interceptador. O desenvolvimento do MiG-31 começou em 1968, pela histórica fabricante Mikoyan Gurevich Design Bureau, mais conhecida como MiG, responsável por ícones como o MiG-15, MiG-21 e o próprio MiG-25. Já o projeto foi liderado pelo engenheiro Gleb Lozino-Lozinski, um dos principais nomes da aviação soviética. Antes do primeiro protótipo ganhar os céus, a União Soviética, por meio da MiG, passou anos testando os conceitos que dariam origem ao MiG-31. A equipe da MiG usou o MiG-25 como base de experimentação dos novos motores para avaliar materiais, fuselagem e comportamento em velocidades supersônicas prolongadas. Mas como o novo caça precisava ir além, e isso exigia um redesenho completo, foram testadas várias ideias de design. Ao mesmo tempo, o novo radar, que seria o coração do Foxhound, era testado em aeronaves laboratório como o Tu-134 e versões modificadas do MiG-25. Ou seja, foram anos de experimentos, simulações e testes, tudo para desenvolver o interceptador perfeito para enfrentar as ameaças que o MiG-25 já não estava mais dando conta, e também as futuras ameaças que estavam por vir. Pois bem, depois de todos esses conceitos testados, o primeiro protótipo, chamado YE-155MP, voou pela primeira vez em 16 de setembro de 1975. O Ocidente, claro, observava com atenção essa nova máquina soviética, que à primeira vista parecia um MiG-25, mas era uma máquina nova. A mudança mais evidente foi a cabine de 2 lugares, para um piloto e um oficial de sistemas de armas. A estrutura foi otimizada com o uso de titânio e ligas de alumínio em áreas críticas, reduzindo o peso e melhorando a resistência em voos supersônicos a baixa altitude. Os novos motores, Soloviev D30F6, eram turbofans de pós-combustão mais eficientes,
que junto com os tanques de combustível maiores, garantiam o alcance necessário para longas patrulhas ao longo das fronteiras da União Soviética. Interessante é que o coração de muitos caças costumam ser o seu motor, mas não com Foxhound. Seu coração era, na verdade, seu radar, RP-31N007, Zaslon. Desenvolvido pelo Instituto Tikhomirov NIP, ele foi o primeiro radar de varredura eletrônica passiva do mundo instalado em um caça, podendo detectar alvos a 200 km de distância, rastrear 10 alvos e atacar 4 simultaneamente, algo que para a época era muito avançado. Para vocês terem ideia, ainda na época, o F-15, o caça mais avançado dos Estados Unidos, usava o radar AN/APG-63. Era um radar muito potente, mas ainda era mecânico. Ou seja, enquanto o F-15 precisava mover fisicamente a antena, o MiG-31 fazia isso eletronicamente, em frações de segundo. Agora, sabe outra coisa que era avançado para a época? O seu sistema de data link APD-518, que permitia um esquadrão de 4 MiG-31 compartilhasse dados de radar em tempo real, criando uma parede de vigilância de quase 900 km de largura. Isso significava que o grupo todo podia operar com o radar de uma única aeronave, tornando a patrulha muito mais eficiente e difícil de ser surpreendida. De fato, meu camarada, o MiG-31 era outro caça se comparado ao seu predecessor MiG-25. E após anos de testes, o Foxhound entrou em serviço em 1981, onde passou a substituir gradualmente os antigos Tu-128 e passou a ser a espinha dorsal da Força Aérea Soviética durante a Guerra Fria. Durante seu período de produção, que foi de 1975 a 1994, a Mikoyan Gurevich produziu pouco mais de 500 unidades. Após o colapso da União Soviética em 1991, apenas 2 países herdaram o MiG-31. A Rússia, que herdou a grande maioria, e o outro país foi o Cazaquistão, que herdou dezenas de unidades. Mas, assim como a maioria das ex-repúblicas soviéticas após a independência, o Cazaquistão não tinha orçamento nem estrutura industrial para manter um caça desse porte. O Foxhound era muito complexo e caro de se manter. Ainda por volta dos anos 2000, o Cazaquistão já tinha repassado parte das suas unidades para a Rússia. Mas mesmo assim, apesar das dificuldades, conseguiu operar algumas unidades remanescentes até 2023, onde decidiu aposentá-las por questões econômicas, logísticas e estratégicas. Com isso, a Rússia passou a ser a única detentora do MiG-31 e desenvolveu algumas versões ao longo dos anos, como a versão modernizada MiG-31BM, que recebeu um radar Zaslon M com alcance ainda maior, cockpits com telas coloridas e a capacidade de atacar alvos estratégicos. Ou a versão MiG-31K, adaptada para ser uma plataforma de lançamento do míssil hipersônico KH-47M2 Kinzhal. Como essa versão não faria mais missões de interceptação, sua missão agora era lançar o Kinzhal contra alvos de alto valor, seja terrestres ou navais. O seu radar e parte dos sistemas de interceptação foram removidos para reduzir o peso e ganhar espaço para os novos sistemas de navegação e controle do míssil Kinzhal, transformando assim o antigo interceptador em um sistema de ataque estratégico capaz de atingir alvos importantes a longa distância com velocidades hipersônicas. Agora, falando em desempenho, se os números do MiG-25, apesar dos pesares, já impressionavam, o MiG-31 elevou o jogo para outro nível. Como vocês já sabem, o MiG-31 foi projetado para interceptar alvos a longas distâncias e em altíssimas velocidades. Por isso, ele atinge incríveis Mach 2.8, cerca de 3.000 km por hora. Poucas aeronaves tripuladas no mundo chegam perto disso. Seu teto operacional ultrapassa os 20 mil metros, e ele consegue subir a mais de 200 metros por segundo, alcançando rapidamente a altitude ideal para a interceptação. Seus 2 potentes motores, Soloviev D-30 F6, são verdadeiros monstros. Eles geram mais de 15 toneladas de empuxo cada, garantindo uma força bruta impressionante. Em alcance, o MiG-31 também não decepciona. Ele tem um raio de combate que varia entre 700 e 1.400 km e pode chegar a mais de 3.000 km de alcance total, com reabastecimento em voo. Tudo isso faz dele um interceptador capaz de cobrir grandes extensões do território russo em pouco tempo, patrulhar regiões remotas e enfrentar ameaças antes que cheguem perto do espaço aéreo protegido. Agora, apesar desse desempenho, o MiG-31, na ativa desde a década de 1980, nunca havia participado de um combate direto, até março de 2022. Antes da Ucrânia, o Foxhound não tinha participação em combate. Atuava constantemente em missões de interceptação e patrulha ao longo das fronteiras da União Soviética, e posteriormente da Rússia e Cazaquistão.
mas o Foxhound viu ação real durante a invasão da Ucrânia pela Rússia. Relatórios indicam que o MiG-31 foram usados para lançar mísseis R-37 de longo alcance contra aeronaves ucranianas, aproveitando sua velocidade e altitude. E a versão MiG-31K sendo empregada em ataques com mísseis Kinzhal contra alvos terrestres de alto valor na Ucrânia. Além do conflito, o MiG-31 é constantemente usado para demonstrações de força. Recentemente, a violação do espaço aéreo da Estônia por um Foxhound colocou a OTAN em alerta, mostrando que mesmo sendo um projeto da Guerra Fria, ele ainda é uma ferramenta relevante de provocação e dissuasão. E com programas de modernização, a Rússia espera manter o MiG-31 em serviço até pelo menos 2030. Seu legado é de um avião que redefiniu o conceito de interceptação, e seu sucessor, conhecido como MiG-41, ainda envolto em segredo, promete atingir velocidades quase espaciais, cruzando o limite entre o céu e o vácuo. Na minha visão, o MiG-31 Foxhound não foi apenas uma simples evolução do MiG-25, foi uma resposta doutrinária a uma ameaça específica. Nasceu para caçar o impossível, e mesmo décadas depois, continua sendo o guardião supremo do longo céu russo. Um caça que não apenas desafiou o tempo, mas redefiniu o conceito de interceptação aérea. Mais do que uma máquina de guerra, ele é um símbolo da engenharia soviética e uma prova de que, com as atualizações certas e um design sólido, pode permanecer formidável por décadas e décadas. Mas e você? O que achou do MiG-31 Foxhound? Manda aqui nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos como esse. E se ainda não for inscrito, se inscreva no Eixo Mundi e ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre aviação militar. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, bons voos!